Vias que servem a nossa região. Nós temos imagens aí do sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o quilômetro 26 da rodovia Anhanguera. Situação tranquila lá, agora nem tanto aí no altura de Jundiaí. O motorista vai reduzindo a velocidade e vai ficando mais complicada a situação neste trecho. Esse aí é o quilômetro 109 da rodovia Anhanguera. Já entre Campinas e Sumaré, visibilidade boa e situação também tranquila para este horário, neste início de manhã de sexta-feira. Aí, aproximação à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, o quadro é de normalidade. Os dois sentidos da pista estão aí com boas condições de tráfego. Pifou aí essa câmera aí com problema no quilômetro 103 da rodovia dos Bandeirantes, agora estabilizou. A íris está estourada da câmera, mas dá para perceber a situação. Chegada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 13, hein? O pessoal já vai pisando no freio e vai tendo dificuldades lá por conta de dificuldades nas marginais. Aí é o quilômetro 13 da Anhanguera, você vê que a aproximação à capital paulista está complicada nesta sexta-feira. Aí é o quilômetro 17 da rodovia dos Bandeirantes, parado também. Você verifica que está complicada a situação do condutor que trafega por este trecho. Aí é o quilômetro 47 da rodovia dos Bandeirantes, situação tranquila para o motorista que dirige aí entre a capital e o interior. Esse aí é o quilômetro 103 da Anhanguera, alça de acesso entre a Anhanguera e a rodovia Dom Pedro I. Agora pela manhã, tombou um caminhão aí sem deixar vítimas e o tráfego está um pouco complicado por conta disso. Daqui a pouco a gente tem outra panorâmica das estradas. Agora a gente confere as manchetes dos jornais desta sexta-feira. Metro Campinas, mapeamento da chuva reforça plano anti-dengue. Correio Popular, acordo garante verba para combater a seca no estado. Folha de São Paulo, governo revê alta do PIB em 2015 de 2% para 0,8%. E o estado de São Paulo, indícios são de que corrupção transcende Petrobras, diz juiz. E 2 casais foram presos em flagrante após roubarem uma carga de roupas e um veículo. Quem tem os detalhes desta história é a repórter Andréa Marques. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. Os criminosos foram presos em flagrante. 2 mulheres também faziam parte da quadrilha. Segundo a polícia, eles invadiram uma loja de roupas que fica no bairro Parque da Cidade e renderam funcionários e clientes. A quadrilha fugiu com várias peças. A PM foi chamada e conseguiu recuperar as roupas e prender os assaltantes. Com eles também estavam uma metralhadora e uma espingarda. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas. É com você, Sena. Ok, André, obrigado. E o incêndio ontem à noite destruiu um depósito de colchões em Santa Bárbara do Oeste. Você vê imagens que foram cedidas pelo Corpo de Bombeiros, ou melhor, pela Rádio Azul Celeste. Foram imagens geradas lá pela Rádio Azul Celeste e as chamas atingiram grandes proporções e o material de fácil combustão se propagou rapidamente. Os bombeiros passaram a madrugada toda combatendo as labaredas e até agora fazem o trabalho de rescaldo. Ninguém estava no prédio quando o fogo começou e, portanto, não há feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida. E olha, a polícia descobriu um desmanche de veículos em um matagal no bairro Vila Nova, em Campinas. O detalhe é que quando não cabia mais carros em um terreno, os bandidos utilizavam outra área verde para guardar as peças. Um homem foi preso. Em um primeiro momento, o espaço parece um cemitério de veículos abandonados. Mas, na verdade, o local funcionava como um desmanche. Foram quase 2 meses de trabalho da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, até que os policiais conseguiram descobrir o destino de alguns carros roubados e furtados em cidades da região. Para você ter uma ideia, faz praticamente uma semana que tem equipes em campo para identificar essa área. Esse é um dos 4 locais investigados pela polícia. Uma característica dessa quadrilha é a utilização de diversos espaços para o desmanche. Quando um ficava repleto de carcaças de veículos, os bandidos partiam para outro, também no meio do mato.
Os locais escolhidos ficavam no limite entre as cidades de Campinas e Indaiatuba. As propriedades que abrigavam os desmanches foram desapropriadas por causa das obras de ampliação do aeroporto de Viracopos. Um prato cheio para os bandidos. Além de ser mais fácil, mais barato também, dificulta muito a localização e a identificação dessas quadrilhas. Em pouco mais de um mês, 40 carros foram levados para a região dos desmanches. Os policiais encontraram 10 veículos inteiros, que foram devolvidos para as vítimas. Outros 30 estavam desmontados. As peças eram rapidamente selecionadas e o que não interessava ficava para trás, como objetos das vítimas, partes das estruturas dos carros e componentes que poderiam ser identificados por causa da numeração. O transporte do material que seria vendido era feito por esses 2 carros, que tiveram os chassis adulterados. Um homem foi preso, outros 2 criminosos conseguiram fugir. Robson de Souza dos Santos, de 29 anos, disse que era a primeira vez que ia ao local e que receberia R$50 para carregar a Kombi com as peças. A polícia tenta agora identificar outros integrantes da quadrilha. E criminosos invadiram a sede da Ciretran em Campinas, na Avenida das Amoreiras, nesta quinta-feira. Foram levados 4 computadores, 15 monitores, 2 impressoras e uma máquina fotográfica. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, os equipamentos furtados foram substituídos. Os funcionários e os usuários do sistema de serviços do departamento não puderam entrar no local por volta das 8 da manhã. Mas até o início da tarde, o atendimento já tinha voltado ao normal. A polícia investiga o crime e não divulgou informações sobre os suspeitos. Uma cena impressionante foi registrada na tarde desta quinta-feira na Avenida Jorge Tibiriçá, em Campinas. Um carro foi prensado contra um poste por um caminhão durante um acidente de trânsito. Um casal que estava no veículo teve apenas ferimentos leves. O veículo ficou prensado contra um poste na Avenida Jorge Tibiriçá, no Jardim dos Oliveiras, em Campinas. O casal que estava no carro teve apenas ferimentos leves. O jovem que dirigia o veículo ficou com o supercílio cortado e reclamou de dores no quadril. Por isso, foi encaminhado para o pronto-socorro do Campo Grande. O motorista do caminhão disse que não viu o carro e só parou quando ouviu o barulho da batida. Já o casal contou para os policiais que o caminhão tinha batido 2 vezes e, na última, prensou o carro contra o poste. Uma das rodas dianteiras do caminhão chegou a ficar em cima do porta-malas. Testemunhas relataram que o casal tinha acabado de sair de um varejão que fica na esquina de onde o acidente aconteceu. A avenida ficou interditada para que os homens dos bombeiros trabalhassem no atendimento dos envolvidos e na retirada dos veículos. Logo depois, o trânsito foi liberado. O caso foi registrado como um acidente de trânsito e deve ser investigado pelo 5º Distrito Policial. Veja daqui a pouco, o prefeito de Paulínia, Edson Moura Júnior, deixa o cargo pela 5ª vez. Não saia daí, a gente volta já.